Bom, os números do PIB do primeiro trimestre, revelados pelo IBGE, que ainda é um número preliminar, como sempre, daqui a alguns meses o IBGE vai rever esse número, mas possivelmente vai ficar em torno realmente de um crescimento da ordem de 1%. Ou seja, se a gente comparar o que o Brasil produziu no primeiro trimestre de 2022, a economia cresceu 1% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Mas se a gente considerar o ritmo de crescimento dos últimos 12 meses, ou seja, do final do primeiro trimestre de 2021 ao final do primeiro trimestre de 2022, a economia brasileira cresceu quase 5%. É um número extraordinário e surpreendente, né? A gente que crescesse esse ritmo, quase um ritmo chinês. Poxa, mas não é isso que a gente está sentindo, o desemprego está caindo muito lentamente, os salários não estão subindo. Mas, por exemplo, a gente percebe esse aquecimento na inflação, nos preços. Os preços não têm caído no Brasil, mesmo com essa taxa de juros subindo violentamente. Se a gente olhar os números, abrir esses números do PIB, a gente vai ver que a recuperação se deu basicamente no setor de serviços, foi aquele setor duramente atingido durante a epidemia, praticamente um setor que parou, a indústria continuou, a agropecuária continuou, mas o setor de serviços como um todo, incluindo o comércio, se retraiu muito. Então a recuperação dessa atividade, à medida que a pandemia vai se tornando menos grave, tem sido muito rápido. Mas muita gente acha que esse fôlego vai ser curto, ou seja, que a economia brasileira não vai ter fôlego no segundo semestre, por exemplo, desse ano, para crescer nesse mesmo ritmo de 1%. Daí que a projeção é de que o PIB de 2022, comparado a 2021, terá um crescimento entre 1% e 1,5%. É um dado muito bom, lembrem, lá aqui a gente já comentou isso, eu era até um dos mais otimistas, né? Todo mundo falando, não, vai crescer meio, vai crescer 0, vai crescer 0,7%, e agora já está se falando de 1 a 1,5%, considerando-se que no segundo semestre a gente vai perder o fôlego. Vai ter questão das eleições, a política sempre meio que contamina um pouco a economia. De fato, a gente, se olhar os números, né, a gente vai ver que os investimentos já estão se retraindo, o pessoal tirando o pé do acelerador, ainda mais que com essa taxa de juros, à medida que ela sobe, ela trava investimento, né? A taxa de juros alta é exatamente o oposto do incentivo ao investimento. Porque numa economia, você não investe com dinheiro no bolso. Você precisa de recursos de terceiros, pelo menos uma parte, pelo menos um terço ou metade de recursos terceiros. Você vai buscar esse recurso no mercado de capitais? Pode ser. Mas nesse momento o mercado de capitais compete com a taxa de juros alta. Então é difícil, já não é tão fácil vender ações, colocar ações no mercado como vinha sendo feito até aqui. Mesmo debêntures, né, debêntures que estavam ajudando a financiar o investimento, elas agora concorrem com os fundos de renda fixa. Então uma fonte de financiamento do investimento está meio travada nesse momento. Se você for pegar empréstimo, vai pagar muito caro, aí o retorno do capital desse investimento no imediato não compensa a carga de juros que você vai pagar ao fazer esse investimento. Mas tem um BNDES. Bom, BNDES, mas o processo de liberação de recursos para investimento no BNDES geralmente exige tempo, tem que ter licença ambiental, tem que ter projeto, fica meses lá ali sendo analisado. Então, o que aconteceu? A economia tirou o pé do freio do investimento, e isso aqui faz com que as projeções de crescimento daqui para frente sejam bem pessimistas e que sejam retomadas. A minha avaliação é o seguinte, é que daqui para frente
A economia vai se acelerar lentamente, mas vai se acelerar até 2024. A gente pode chegar a um crescimento de 2,5%, 3% lá em 2024. Com a inflação caindo e a taxa de câmbio mais ou menos estabilizada. Então, o quadro que a gente tem para frente da economia brasileira é certamente benigno, né? Como isso vai influenciar as eleições de outubro, eu ainda não sei. E qual é o programa do próximo governo, seja Lula, seja Bolsonaro, ou seja alguém da terceira via, isso ainda é uma incógnita, né? Então, isso deve prejudicar um pouco o crescimento do PIB esse ano, no segundo semestre, mas eu estou naqueles mais otimistas que acham que o país esse ano vai crescer entre 1% e 2%, mais para 1,5%, e a gente deve chegar com a taxa de desemprego no final do ano abaixo de 10%, o que é sempre um motivo de comemoração, independentemente de qualquer avaliação política que a gente possa fazer.